Olá, pessoal. Eu sou o professor Matheus Caniato. Na aula de hoje eu vou mostrar para vocês como solucionar uma questão do Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região para o cargo de analista judiciário, especialidade engenheiro civil, tratando mais uma vez sobre o tema número de telhas. Vamos dar início, então, à resolução do nosso problema. Considere a figura a seguir sobre o detalhamento da cobertura de uma repartição pública. Sabendo que para o dimensionamento do telhado da repartição pública serão empregadas 25 peças de telhas por metro quadrado, a quantidade total de telhas a ser utilizada na cobertura sem considerar perdas é. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é analisar as figuras que a gente tem, entender bem a situação. Primeira figura, seção transversal. O que tem indicado aqui para gente? 4,40 nessa parte inclinada aqui. A gente pode tentar entender isso aqui como uma tesoura, que fica mais fácil de visualizar. Então, essa parte inclinada aqui seria o quê? O banzo superior. Já tentando vocês que nesse tipo de questão a gente vai ter que trabalhar com trigonometria. Então, a gente já enxerga um triângulo aqui. Tá? E é a partir daí que a gente vai solucionar o nosso problema. A outra informação que a gente tem aqui é a largura da instalação, 8 metros. Tá? Lembrando também que para esse tipo de questão, que trabalha com área inclinada, declividade, triângulo retângulo, a gente vai trabalhar para cálculo de declividade sempre com a metade da largura da instalação. Tá bom? Então vamos aqui para a figura que representa a planta de cobertura. Primeira coisa que a gente tem que atentar é para a questão do beiral. Ele está informando para a gente que tem 30 centímetros de beiral de cada lado, tanto na largura como no comprimento da instalação. Tá? Então, vamos ver aqui o comprimento logo. No comprimento, a gente tem 21,40, né, de instalação propriamente dita, e mais 30 centímetros de beiral de cada lado, totalizando o quê? 22 metros de comprimento. Na largura, a gente tem 4 mais 4 metros, 8, e mais 30 centímetros de cada lado. Então, a gente tem 8,60 de largura, incluindo o beiral. Tá? E é a partir daí que a gente tem que solucionar esse nosso problema. Então, vamos lá. Primeiro passo é calcular a altura do pendural sem incluir o beiral. Tá? Porque a gente tem que aproveitar as informações que a gente tem aí. O que a gente tem de informação? Né? Então aí a gente já percebe também que a gente vai trabalhar com o teorema de Pitágoras. Tá? Então a gente tem a informação da nossa hipotenusa, já que é a letra A, que é 4,40 metros. A gente tem a nossa informação do nosso cateto adjacente, que são 4 metros. E a gente vai calcular a nossa letra B, que é o nosso cateto oposto ali, tá? Que é o que está faltando. Tá bom, pessoal? Porque eu preciso calcular essa altura do pendural. Tá? Lembra que eu falei que a gente ia trabalhar como se fosse uma tesoura para vocês conseguirem visualizar melhor? Então eu preciso dessa informação da altura do pendural para continuar os nossos cálculos, vocês vão entender o porquê. Tá bom? Então como é que a gente faz esse cálculo aqui? Né? Então, seu teorema de Pitágoras, o que quer dizer? A ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. Que o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado do cateto oposto mais o quadrado do cateto adjacente. Então, qual é o valor da nossa hipotenusa? 4,40. Certo? Qual é o valor do nosso cateto adjacente? 4. Tá bom? Então, fazendo essa continha aqui, 4,40 ao quadrado, 19,36 e 4 ao quadrado, 16. Né? Passando b ao quadrado para o outro lado, né, isolando esse termo, né, e fazendo 19,36 menos 16, a gente vai ter o quê? B ao quadrado é igual a 3,36. Né? Então,
para eliminar esse b ao quadrado, a gente faz a raiz de 3,36, chegando na resposta de 1,83 metros, que é a altura do nosso pendural. Lembrando que o que a questão está pedindo para a gente? O número de telhas. Então já tem que ficar claro aqui desde o início também que a gente precisa calcular a área da cobertura, certo? E a área da cobertura vai incluir o beiral também. Tá bom, pessoal? Aí que vocês têm que ficar atentos. Beleza? Então vamos lá. Continuando. Segundo passo, a gente vai calcular a declividade. Por isso que eu precisava calcular o quê? A altura do nosso pendural, que é o quê? 1,83. Qual é a fórmula para calcular a declividade a partir do pendural, da altura do pendural e da largura? Lembrando que é a metade da largura que a gente trabalha. Fica assim, a declividade é igual à altura do pendural dividido pela largura vezes 100. Esse vezes 100 é só para transformar para porcentagem. Então, fazendo todo esse cálculo, a gente chega no valor de 45,75%. Essa é a nossa declividade, tá bom? Então, a gente vai para o terceiro passo agora. Nosso terceiro passo é calcular a altura do pendural com base na declividade e na largura, incluindo o beiral. É aí que entra uma relação importante que eu vou mostrar para vocês depois que a gente fizer esse cálculo, tá? Para vocês entenderem melhor o que está acontecendo aqui. Tá? Mas basicamente a gente calculou primeiro a pendural da outra vez com esse triângulo menor aqui, tá? E agora a gente vai calcular com esse triângulo maior. Tá bom? Na explicação mais à frente vocês vão entender melhor que à medida que a gente prolonga aqui, as relações se mantêm, então a declividade não muda. Tá? Por isso que funciona esse cálculo. Então vamos lá. Lembrando também que a gente vai incluir o beiral aqui, tá, pessoal? Então a fórmula para a gente calcular o pendural é a seguinte: pendural é igual, né, a altura do pendural é igual a declividade vezes a largura dividido por 100. Então P é igual a 45,75, que é a nossa declividade, vezes 4,30, que é a largura, dividido por 100. Fazendo todo esse cálculo aqui, a gente chega no valor de P de 1,96 metros. Essa é a nova altura do pendural. Tá? Essas plantas de cobertura aqui são só para explicar aquilo que eu já tinha comentado com vocês anteriormente lá, tá, pessoal? A questão da atenção com os beirais, né? Porque aqui, ó, por exemplo, né, 4,30 é justamente da soma desses 4 metros mais esses 30 centímetros do beiral, tá? Beleza, pessoal? E assim como esse 8,6 metros é referente a esses 8,6 metros daqui que eu já tinha mencionado anteriormente também. Então, pessoal, eu desenhei aqui essa figura para mostrar para vocês de uma forma melhor o porquê que a declividade se mantém quando a gente muda, quando a gente altera as medidas, tanto aqui do pendural como da largura. E existe uma razão para isso, tá, pessoal? E é isso que eu quero explicar para vocês. A gente tem que entender isso aqui como um triângulo retângulo, né? Então a gente tem aqui nessa parte inclinada a hipotenusa, nessa parte vertical o cateto oposto e nessa parte horizontal o cateto adjacente, levando em consideração que aqui está o ângulo de inclinação, tá? Então o que que acontece? Quando a gente prolonga a linha da hipotenusa, né, de um triângulo retângulo, não importa o quanto for, a declividade vai se manter, tá? Porque ela é uma propriedade que vai definir a inclinação de uma reta em relação a um eixo horizontal
e essa inclinação não vai mudar quando a linha da reta se estende, tá bom? Outra coisa importante para falar para vocês é o seguinte: a hipotenusa, ela é o quê? Um segmento de reta, né? E quando a gente prolonga essa linha, na verdade, a gente está prolongando esse segmento de reta aí. Beleza? Isso aí está relacionado também com a questão da geometria euclidiana, né? Então a gente pode dizer que num sistema de coordenadas, os ângulos e as relações entre os lados de um triângulo, eles vão ser preservados quando a linha da hipotenusa é prolongada, o que garante a inclinação ou a declividade, né? Garante com que a inclinação ou a declividade permaneça a mesma, tá bom? E aí entra a questão também de triângulos semelhantes, semelhança de triângulos. Ou seja, ao prolongar a hipotenusa, a gente pode o quê? Criar outros triângulos retângulos que são semelhantes ao original. Então, esses triângulos semelhantes, eles têm ângulos correspondentes iguais. E as razões entre os seus lados correspondentes são constantes, tá? E é essa semelhança que vai garantir justamente a manutenção dessa declividade, tá? Então, eu vou mostrar aqui para vocês também como, apesar das medidas terem mudado, como o ângulo vai se manter o mesmo. Olha só, presta atenção. Vou pegar primeiro aqui o triângulo menor, tá? Que foi o primeiro cálculo do pendural que a gente fez lá. Então, olha quanto vai dar, ó, 24,6. Presta atenção lá no lado direito embaixo da tela, tá? Bem aqui, ó. Vocês têm que olhar nessa parte aqui, tá? Vou voltar lá. 24,6. Agora, eu vou fazer aqui no triângulo maior. Tem que dar 24,6 graus. Tá lá, olhem lá embaixo de novo. Tá? Para quem ainda não achou onde está escrito Upgrade Now. Tá bom, pessoal? Então vou mostrar mais uma coisinha aqui para vocês que eu fiz aqui do lado. Então não importa o quanto eu prolongue esse segmento de reta aqui que é minha hipotenusa, o ângulo sempre vai ter que se manter o mesmo. Então a inclinação vai se manter a mesma, a declividade vai se manter a mesma. Tá? Vamos medir aqui de novo. O pequeno, 24,6. Esse outro aqui, 24,6. E agora o bem maior. Olha lá embaixo, 24,6. Tá bom? Então acho que agora vocês conseguem entender bem essa relação que existe. E é através dessa relação que a gente consegue resolver essa questão. Tá bom? Então agora a gente vai para o passo 4. Calcular o comprimento do banzo superior, incluindo o beiral. O que é o nosso banzo superior? Lembrando que a gente está tratando isso como se fosse uma tesoura. Então, o banzo superior é essa parte aqui, tá? Aqui a letra A é justamente o que a gente vai querer calcular, que é a nossa hipotenusa. Aqui surgiu mais um triângulo retângulo, né? Então, tudo que a gente fez até agora foi justamente para a gente chegar no valor dessa letra A. Por quê? É a partir desse valor, né, da hipotenusa aqui, do comprimento da instalação, que a gente vai calcular o quê? Justamente a área do telhado. E é a partir da área do telhado que a gente vai calcular o número de telhas. Tá bom? Então aqui mais uma vez entra a questão do teorema de Pitágoras.
Tá? Então, A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Repetindo, o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos oposto e adjacente. Então, A ao quadrado é igual a 1,96 ao quadrado, 96 a altura do nosso pendural aqui, ou montante principal, mais 4,3, que é a nossa largura, incluindo o beiral, ao quadrado. Fazendo todo esse cálculo, a gente chega no valor de 4,73 metros, que é o valor desse nosso banzo. Tá bom? O valor dessa linha aqui. Tá? Só que falar linha confunde vocês, sabe por quê? Porque linha, na verdade, é a parte de baixo da tesoura, né? Então vamos tratar como banzo mesmo. Então agora a gente consegue calcular a nossa área inclinada do telhado. Então a gente está chegando perto do fim da resolução dessa questão, tá? Olha aqui na figura, ó, a gente vai calcular justamente essa área inclinada aqui do telhado, tá? Por isso que eu precisava dessa medida aqui, que a gente acabou de calcular, tá? Que deu 4,73, tá bom? E essa nossa área inclinada é a nossa água, tá? Só que a gente vai ter que calcular para as duas águas, tá, pessoal? Isso aí é importante vocês prestarem atenção também. Qual é o comprimento da nossa instalação? Eu falei lá no início, lembra? Vou mostrar aqui de novo que é a soma de 21 e 40 mais os 60 centímetros, 30 centímetros de cada lado de beiral, tá? Então, como é que fica aqui o cálculo da nossa área inclinada? A área inclinada é igual ao quê? O banzo superior vezes o comprimento da instalação. 4,73 vezes 22, que vai dar 109,06 metros. Deixa eu até colocar aqui que faltou quadrado, né? Só que a gente tem que multiplicar por 2, não foi isso que eu falei para vocês? A gente tem duas águas, é um telhado de duas águas. Então a gente tem no total 208,12 metros quadrados de telhado para a gente calcular o nosso número de telhas e resolver essa questão, tá? Então, finalmente, né, o passo 6, que é o cálculo do número de telhas, fica como? O número de telhas total é igual à área inclinada, que a gente acabou de calcular, vezes o número de peças por metro quadrado, que foi dado lá no enunciado, que é 25. Então, o número de telhas total é igual a 208,12 vezes 25. E assim a gente chega na nossa resposta de 5.203 telhas, que é a resposta desse problema. Tá bom, pessoal? Então é assim, é uma questão que envolve bastante conceito, né? Então, quem entende o conceito realmente de declividade, de o que é um ângulo de inclinação, entre outras coisas, consegue se sair bem nesse tipo de questão, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem dúvida, postem lá nos comentários. Quem gostou, curte e compartilha, por gentileza.